E continua o Alter Rebbe nos falando sobre o mal, não só o mal que existe dentro de cada um de nós, o mal, a inclinação negativa que está presente no nosso íntimo, dentro de cada um individualmente, mas também o mal de forma geral, a maldade, ruindade, tragédias, calamidades, coisas ruins presentes e que acontecem no mundo. Então ele nos diz, por extensão, que isso tudo, por incrível que possa parecer aos nossos olhos carnais aqui nesse mundo físico e palpável, mas na fonte origem abstrata e espiritual, tudo é bom. A fonte desse mal que acontece aqui nesse mundo e se manifesta de uma forma ruim, às vezes extremamente ruim, porém, na fonte origem espiritual, lá isso também é bom. Como nós conhecemos a expressão dos sábios talmúdicos, Gamzu letová, isso também é para o bem, ou seja, que e nós vamos ver isso mais adiante, que eles se remetiam ao plano espiritual mais elevado. Isso não era só para enxergar as coisas de uma forma mais elevada, ou em perspectiva, ou de uma forma mais espiritual, e procurar o bem que existe por trás de tudo. Nós vamos ver que essa conexão com a fonte e origem das coisas tem o poder, isso que nós estamos vendo na linguagem da Kabbalah, de adoçar os rigores, de neutralizar e adoçar as severidades, o mal, que no momento que nós nos conectamos, as coisas como elas são na sua origem, nós fazemos prevalecer o que elas são na fonte original. Isso neutraliza o mal aqui embaixo. Porém, isso num estágio mais adiantado, nós vamos ver a seguir. De qualquer forma, aqui ele está nos dizendo ainda que Vezeu davar mechayet kol haraot. Isso está por trás da energia vital, que dá vida e existência a todas as coisas ruins que existem no nosso mundo, ou que acontecem no nosso mundo. Beshorsham lemala utov, que na fonte, na raiz, acima, elas são boas. Assim como ocorre com Yetzer Hara, com o mal interior presente dentro de nós, que nós falamos que o seu objetivo, sua finalidade, no final das contas, é o bem, a sua razão de ser é o bem e sua finalidade é o bem. Apenas que aqui ele se manifesta de uma forma que aos nossos olhos, a nossa percepção, é mal e ruim. E aqui nesse mundo é claramente mal e ruim. Mas, como nós falamos, na fonte e na origem, como no objetivo derradeiro, a finalidade é boa. Então, sobre isso disseram os nossos sábios no Talmud, quando eles falam que Satã agiu Leshem Shamayim com uma intenção positiva, de boa fé, com uma intenção celestial. Ou seja, que tudo aquilo que ele fez lá, ele está se referindo ao que ele fez para Jó, ou contra Jó, uma série de sofrimentos que ele foi submetido. Shelo haya kavanato be'emet le'anish u'le'yaser et Yov. Na realidade, a intenção de Satã não era punir, castigar ou torturar, fazer sofrer Jó, ela bishvila tikun, mas sim ele visava, no final das contas, que Jó resistisse a esses sofrimentos sem blasfemear, sem se rebelar contra Deus, sem Deus nos livre amaldiçoar, etc. Isso para a sua própria retificação espiritual, para o seu próprio bem, para ele poder se elevar e se retificar por completo espiritualmente. Por isso ele submeteu ele a todos esses sofrimentos, mas não de uma forma sádica, ou visando puni-lo, ou castigá-lo, ou abusar da sua fé, enfim. Ou seja, que na origem do intuito, da intenção de Satã acima, então lá se percebe, se sente apenas o objetivo divino que visa apenas e tão somente o bem. Mas mais uma vez, enfatizando que tudo isso, sendo realista, toda essa visão positiva e que vê o bem, apenas o bem,
é quando consegue se enxergar. E quem de nós consegue enxergar isso? Tzadikim tem essa visão mais ampla, eles conseguem se desprender do plano físico e terrestre e não apenas sentir aqui a dor física ou a privação material no nosso mundo terrestre. São pessoas mais elevadas, eles têm uma visão e conseguem não só entender, mas também perceber e sentir como as coisas são na origem. Porém, tudo isso que também visa o bem, e que também é bem intencionado e que na essência é bom, isso é tudo na raiz espiritual, na fonte celestial das coisas, do mal. Né? Como isso se encontra nos mundos superiores, que lá com certeza tudo é bom e tudo é para o bem, lá se percebe apenas divindade, o lado positivo de tudo. E como nós falamos, não há nada que contraria a vontade divina. Porém, quando essa energia desce para o plano inferior nosso, o ksheyored lemata al derech ishtalshelut, porém, quando essa energia vai sendo diminuída, condensada, ocultada, a revelação divina presente nessa energia vai sendo condensada, esse é o chamado processo de desencadeamento da energia até chegar no nosso plano inferior. Então aqui essas forças do mal, quando chegam no nosso mundo físico terrestre já com a divindade diminuída, ocultada, condensada, etc. Então no final das contas aqui, como isso se manifesta? Nasce bemet ragamur, isso se transforma em mal de verdade, mal completo, mal explícito, bedinim gmurim, e rigor, severidades, tragédia, calamidade, etc. Então essa energia divina que na origem, por ser uma energia divina, ela é totalmente positiva e ela também visa o bem. Porém, quando ela passa por todas essas condensações, diminuições, ocultações, restrições, etc., ela chega até esse plano, né? Quando essa energia divina foi camuflada, diminuída, ela chega aqui com o mal de forma explícita, com o mal de forma evidente, e o que prevalece aqui é o rigor, a severidade, etc. Em outras palavras, por mais que na sua origem espiritual era algo bom, mas aqui isso acaba convertido e transformado em algo onde não há nenhum vestígio de bem. Por quê? Porque essa energia divina que vivifica esses agentes, ela foi condensada, diminuída, ocultada, e na ausência de revelação divina, isso dá margem que prevaleça, que surja e que prevaleça o mal, isso dá vazão ao mal se manifestar e se revelar de forma mais intensa. Então houve uma tamanha diminuição da luz da revelação divina por trás dessa energia, em todo esse processamento da energia até chegar aqui no nosso plano inferior. Essa luz divina, essa energia sofreu tantas diminuições e condensações, a tal ponto que ela já fica imperceptível, e daí o que fica em evidência é apenas então somente o mal e o aspecto negativo. Então quando esses agentes, quando essas coisas chegam aqui nesse mundo, nesse plano terrestre, na linguagem do Alter Rebbe, nasce bemet ragamur, isso aqui se torna de fato um mal completo, um mal é absolutamente mal, é completamente má. Vedinim gmurim, é algo trágico, é algo ruim, é péssimo. Hainu, ou seja, que nós não percebemos e não dá para se sentir de forma alguma a boa intenção, a boa finalidade que pode haver por trás disso. Então, seja a nível individual, particular, cada um, ou seja, mais ainda talvez, a nível coletivo, comunitário, nós vemos tragédias, nós vemos calamidades no próprio povo judeu, holocausto e outras situações, onde não só não se entende, não se aceita nenhuma explicação plausível, mas é inimaginável pensar que por trás, ou doenças, enfermidades, moléstias atingindo todo tipo de pessoas, às vezes crianças pequenas, inocentes, etc. Enfim, situações que nós vemos e convivemos no nosso mundo, infelizmente, onde não se vê e não se nota, é impossível perceber, mesmo que a gente procure
Então, por isso, nesses momentos, não dá para se utilizar lógica e razão, porque de forma sensata, equilibrada, racional, é impossível encontrar qualquer justificativa, qualquer explicação para essas tragédias, para essas calamidades. Não dá para se ver e perceber nenhuma intenção positiva, nenhum objetivo bom por trás desse mal e desses sofrimentos. Deus nos livre. E sobre isso realmente se fala que Satã, na forma que ele atua aqui embaixo, quando a gente não sabe, não vê, não percebe a sua origem, desvinculado da sua origem, aqui ele é literalmente mau e ruim. Só de ficar encarando o Beit HaMikdash, o templo sagrado, ele acabou provocando a sua destruição. Só de ficar olhando, encarando para o templo, ele o destruiu. Então Satã, pode ser que na sua origem espiritual também seja um anjo a serviço a Deus e bem intencionado, mas da forma que ele atua aqui, o que se vê aqui não é nenhum benefício, nada de positivo, muito pelo contrário. É só mal, ruim, destruição, aniquilação, etc. E isso, ele nos diz o Alter Rebbe, se aplica a Hen bemila de alma, Hen bemila de shmaya. Isso que nós falamos que é a origem e a fonte de todas as coisas ruins. Lá na fonte, na origem, elas são essencialmente boas, porém só na fonte e origem. Contudo, quando essa energia divina desce para o plano terrestre nosso, então essa luz divina, essa energia divina é camuflada, é oculta, é diminuída, é condensada. Então aqui, no final das contas, o resultado desses agentes, dessa atuação, é totalmente mal e ruim, explicitamente, completamente mal. Isso se aplica tanto em relação a assuntos de ordem física material, como também de assuntos espirituais. Ou seja, de ordem física material, Deus nos livre se a pessoa é cometida por doenças, enfermidades, problemas de saúde, ou problemas de parnassá, de sustento, de alimento, etc. Ou como também nos assuntos espirituais, se a pessoa é tentada e seduzida, assediada pelo Yetzer Hara, pela inclinação negativa, querendo levar a pessoa a pecar, a transgredir, a agir mal, seja contra Deus ou contra o próximo. Então aqui isso é um mal, definitivamente é um mal completo. Então, o mal, da sua forma, como ele se encontra aqui nesse mundo, aqui não se percebe o que há na fonte, na origem, que lá é bom, aqui se vê, e o que se percebe é apenas e tão somente o mal. A partir de tudo isso, dessa explicação, desse contraste, dessa diferença entre o mal na sua fonte e origem, que lá não só ele pode também ser catalogado como bem, lá ele é essencialmente bom, a sua intenção, seu objetivo, sua finalidade é o bem, ou o bem da pessoa, ou o bem da comunidade, etc. Mais diferente disso, o mal, como se encontra aqui no nosso plano terrestre, é literalmente mal. Então, a partir disso, nós vamos voltar àquele conceito cabalístico para entender o conceito de Amtakata Dinim Beshorsham, aquilo que na Kabbalah é chamado de adoçar os juízos e as severidades, que incluem o mal, na sua origem. Então, nas palavras do Alter Rebbe, Vehinei Kshebal Adam, e aqui o Alter Rebbe está nos dando uma receita de como encarar e como reagir às adversidades da vida. Deus nos livre, não queremos adversidades, mas nós sabemos que de forma realista, quem não tem problemas, dificuldades na vida, seja de ordem física, de ordem material, de ordem espiritual, de relacionamentos, do que for. Então, como encarar e como reagir a isso? Diz o Alter Rebbe, Deus nos livre se a pessoa se vê submetida a sofrimentos de qualquer ordem, de qualquer tipo. Nos diz o Rav Shneur Zalman, nessa hora, a pessoa deve refletir no seguinte, Yachshov, que que nós não devemos fazer um julgamento superficial, uma análise superficial das coisas. Uma pessoa não deve basear o seu julgamento apenas naquilo que ela vê superficialmente a olho nu, Sherahu, que tudo isso é mal e somente mal,
mas sim a pessoa deve transcender, deve se elevar. Ela, Behemet, a pessoa deve saber que na fonte, na origem, não deve perder isso de vista, que na fonte e origem das coisas, o Tov, isso é bom. Que Mimeno Yitbarach, porque tudo é derivado de Deus, e do bom Deus não se deriva nada de mal e de negativo, que Imrak Tov Gamur, mas sim, tudo que vem dele, é derivado dele, é apenas e tão somente bom.